Uma das coisas mais comuns para a gente aqui na clínica em relação à rotina é responder perguntas dos pacientes ou dúvidas a respeito de postura e como que ela influencia na dor das pessoas. Eu não estou aqui falando só de postura da coluna, não. Eu estou falando de postura que envolve todas as outras articulações. É muito comum a pessoa chegar para a gente na avaliação e falar assim: olha, eu trabalho muito tempo sentado e eu acho que é por isso que meu quadril dói, ou é por isso que meu ombro dói, eu fico muito no computador, ou eu dirijo muito, ou eu preciso caminhar muito e meu joelho dói por causa disso. Mas não necessariamente as respostas são tão fáceis assim, as conexões são tão fáceis assim. Eu fico muito tempo sentado e meu joelho dói ou meu quadril dói, não deveria doer, na verdade, por causa disso. O contexto é muito maior, os fatores são muito mais amplos do que pura e simplesmente a posição que a gente faz sentado. Mas é muito comum. Pessoas que estão com dor ficam hipervigilantes em relação a qualquer coisa que envolva a área que está dolorida. O termo é esse, hipervigilante. E para a gente que está aqui na rotina da clínica, a gente consegue pescar isso muito rápido. A gente já sabe qual paciente que está hipervigilante. A pessoa já passou por um processo de dor, a gente já conseguiu inibir essa dor, a pessoa já passou por uma fase de desenvolvimento de força, de exercício de força, e ela ainda assim retorna com muitas dúvidas. Eu estou sentindo a parte posterior do meu joelho de tal forma, isso é preocupante? Eu estou sentindo que quando eu ando, eu sinto um negócio esquisito no meu joelho. Muitas dessas informações não têm tanta relevância clínica ou até necessariamente importância para piorar ou melhorar o quadro da pessoa. É apenas uma percepção, é sensorial. Isso acontece porque a pessoa está prestando atenção no que está acontecendo. O outro joelho provavelmente passa pelas mesmas coisas, mas ela não percebe, ela não sente aquilo. É como se no nosso cérebro a gente tivesse um mapa. Um mapa como se fosse um mapa dos países mesmo. Só que imagina que esse mapa ele é modificado de acordo com a importância. Então, se uma certa região do nosso corpo está mais sensível, esse mapa dessa região fica grandão, enquanto de outras regiões permanece do mesmo tamanho. À medida que a dor vai melhorando, a gente vai parando de prestar atenção naquilo e esse mapa vai reduzindo. É muito comum ver pessoas que são muito sensíveis a certas condutas para a limpeza de uma ferida, por exemplo, enquanto outras não conseguem perceber essa dor com tanta facilidade. Pessoas que têm problemas com agulhas no cotovelo, enquanto outras podem fazer a aplicação ou o acesso sem problema nenhum. E isso não necessariamente é um medo da agulha, a questão toda é a sensação que a pessoa tem a partir da agulha na pele dela. De toda forma, a forma mais fácil de explicar isso é pensando numa pessoa andando no supermercado com o carrinho de compras. O que seria o natural? Se a gente está tão preocupado assim com postura, o que seria o natural para a gente? Segurar o carrinho na barra, com a postura ereta, a coluna bem posicionada e caminhar, sustentando as mãos no carrinho para direcionar ele, como se fosse o volante, né? Para empurrar o carrinho e para direcionar ele. Muito bem. Eu desafio qualquer pessoa que estiver assistindo esse vídeo a entrar no supermercado e não encontrar, pelo menos passaram durante 10 minutos ou até menos, a não encontrar uma pessoa que ande no supermercado com os braços apoiados, com os cotovelos no carrinho, debruçada no carrinho e empurra o carrinho assim, totalmente curvada. Eu não estou falando aqui de pessoas que têm dificuldade de caminhar. Existem pessoas que realmente se beneficiam do carrinho porque têm dores nos joelhos, nos quadris ou até na coluna e se debruçam para ter uma descarga de peso funcionando como se fosse um andador. Eu estou falando de pessoas saudáveis, de adultos, de jovens, que debruçam no carrinho e vão empurrando ele assim, com o quadril todo empinado e a pessoa vai passeando pelo supermercado assim. Eu aposto o que quiser que ninguém consegue entrar no supermercado, com movimento, é claro, não vale o supermercado estar fechado, mas entrar no supermercado e não encontrar alguém assim. Sempre vai ter. Essa pessoa está com dor? Não está. É fato que ela não está. Porque se ela tivesse, ela estaria vigilante. Ela estaria andando com a postura certinha, né? Não existe esse conceito mais de postura certa, já falei isso outras vezes. Mas ela estaria certinha andando, com a coluna encaixadinha, né? Com cuidado em relação ao posicionamento dela. Ela não estaria andando debruçada. E por que debruçado só acontece quando a gente está com dor? Porque a gente não está prestando atenção. Se a gente não está sentindo dor naquela região, ela não tem importância, não tem relevância para o nosso dia a dia. Em compensação, quando a gente está com dor, a gente evita certas posições. Posições que podem piorar a dor, pura e simplesmente. Então, realmente, fica andando no carrinho debruçado, se está sentindo dor lombar,
não é legal. É ruim andar no carrinho debruçado, pensando do ponto de vista de facilitação biomecânica? Não, a pessoa pode empurrar o carrinho assim, é mais confortável. Uma pessoa que tem dor nos joelhos ou no quadril ou dificuldade de se manter em pé, precisa de um apoio? Pode usar o apoio. Isso traz algum prejuízo anatômico para a pessoa? Não traz. Dá para andar empurrando o carrinho assim. A minha questão aqui não é vilanizar a posição do carrinho, né? Da gente empurrando o carrinho com os cotovelos, mas sim usar isso como exemplo de como que a gente fica vigilante apenas nos momentos em que a gente está sentindo dor. Isso não vale só para o carrinho, isso vale para a forma como a gente senta no sofá, para a forma como a gente se posiciona no carro e para todas as outras coisas que fazem parte do nosso dia a dia. É fato, a gente tem que estar assumindo posições confortáveis. Não é o excesso de exposição àquela posição, se estiver confortável, que vai trazer problema para a pessoa. O problema às vezes está em outras questões. Muita tensão, pouca força muscular, pouco suporte para conseguir manter aquela articulação bem posicionada a ponto de evitar tensões excessivas ao redor dela. Eu falei dos tendões, mas também em certos ligamentos. Não é legal ficar parado com o pé virado, por exemplo, porque isso vai trazer um estresse para a região lateral do tornozelo e vai fazer um machucado ali nos ligamentos, até provocar um processo inflamatório, porque não é a posição anatômica para aquela articulação ficar bem posicionada por um longo período de tempo. Vamos em frente e até a próxima!